Olá, irei apresentar a minha pesquisa chamada Fachadas Ativas, Uso do Solo Pedestre, um estudo na Avenida São Joaquim de Londrina, Paraná. A cidade influencia o comportamento de seus habitantes. É possível analisar aspectos tanto materiais quanto imateriais do ambiente construído para compreender essa influência. O primeiro daqueles que apresentam relevância para essa pesquisa é a vitalidade urbana, conceituada por Jane Jacobs como presença de pessoas no espaço público. Possui quatro principais condicionantes: a diversidade de uso do solo, a densidade de usos e pessoas, a coexistência de edificações antigas e recentes e a existência de quadras curtas. O uso do solo pode ser analisado tanto em macroescala como em microescala. A diversidade de usos é muito benéfica para a população em vários aspectos e está diretamente ligada à tipologia das edificações. Sob uma visão micro, as características morfológicas de uma edificação requerem configurações diferentes para atenderem usos diferentes. Como exemplo, temos a fachada ativa. Como pode-se ver na imagem, a presença de aberturas nas fachadas e calçadas largas onde possam se realizar atividades são um atrativo para as pessoas, favorecendo usos como comércios ou de serviços, por exemplo. Essa presença de aberturas como portas, janelas, grades e portões é denominada transparência. Ela pode influenciar a união ou a separação entre espaços públicos e privados. Em vista desses aspectos, os objetivos dessa pesquisa são aferir a porcentagem de taxa de transparência inserida na área do recorte espacial e examinar se existe qual o grau de influência das fachadas ativas e usos do solo na presença de pedestres no espaço público. Para atingir tal objetivo, a estratégia metodológica escolhida foi o estudo de caso. Foi feita também revisão literária para aprofundamento do tema e embasamento para a elaboração de protocolos a ser seguido no levantamento de dados. A seleção do recorte espacial é justificada pela disponibilidade dos dados de movimento de pedestres da Avenida São Joaquim, realizada pelo Grupo de Pesquisa Design Ambiental Urbano UEL no ano de 2018. Na cidade de Londrina, na região norte do Paraná, está destacada a Avenida São Joaquim na imagem. Para o levantamento de dados foram coletadas as seguintes características: a diversidade de uso do solo, a existência ou não de recuo frontal e lateral, o número de pavimentos, a área da fachada e a área das aberturas. Simultaneamente a isso, foi feito o desenho das fachadas. Com o auxílio de um mapa base de loteamentos, foram desenhadas as quadras na ferramenta AutoCAD e, observando as imagens do Google Street View, foram feitos os desenhos de cada fachada, buscando manter-se o mais fiel possível à realidade. Aqui temos uma imagem que se pode ver as quadras lado a lado. Para o georreferenciamento dos dados, foi utilizada a plataforma MyMaps do Google, que permite a criação de um mapa interativo online, como alternativa mais simples e acessível em relação ao software de georreferenciamento. Os dados coletados foram preenchidos e exportados para uma tabela de atributos. Durante esse processo, ocorreu a separação dos lotes em gates. Os gates são seções que medem 200 metros lineares cada, e no meio de cada uma dessas seções localiza-se o ponto de coleta onde foram levantados os dados de fluxo de pedestres. Essa coleta foi realizada durante os dias de quinta, sexta e sábado em horários diversos. O tempo de contagem de pedestres, tanto em movimento quanto estacionários, era de 3 minutos. Como resultado, temos este mapa de transparência e fluxo de pedestres. Em uma primeira aproximação, observou-se um maior volume de pedestres e maior proporção de fachadas ativas no lado leste da avenida. Esse fato pode estar ligado à temporalidade da ocupação na zona norte da cidade, que se deu em um sentido leste-oeste. Em uma segunda aproximação, verificou-se os gates com maiores e menores taxas de transparência das fachadas e sua relação com o volume de pedestres. Para análise, foram selecionados 3 deles. O Gate 22 apresenta maior fluxo de pedestres e uma taxa de transparência intermediária. Apesar da grande variedade de usos, a taxa de transparência média deve-se ao fato do protocolo de levantamento considerar as divisões oficiais de loteamento, considerando o empreendimento como único, e a taxa de abertura calculada em relação a isso e não a cada atividade normalizou o valor. O Gate 24 apresenta maior taxa de transparência e um fluxo de pedestres intermediário. As quadras de menor extensão causam uma maior permeabilidade da malha urbana nessa região. Entretanto, as calçadas dificultam a acessibilidade. O Gate 8 tem uma taxa de transparência e fluxo de pedestres simultaneamente baixos. A presença de maior número de lotes vazios e construções recentes de grande dimensão destinadas a serviços indicam uma área em processo de transformação. Pode-se concluir que o uso não residencial proporciona um maior volume de pessoas. Por outro lado, a relação entre transparência das fachadas e a presença de pedestres não é direta. Portanto, entende-se que não necessariamente uma maior transparência irá atrair uma maior quantidade de pessoas. Muito obrigada.